Hoje falaremos sobre palavras. Há basicamente duas maneiras de usarmos as nossas palavras: abençoando ou amaldiçoando. Quando usamos nossas palavras de forma correta, elevada, abençoando, ela ganha um sentido nobre, ou seja, ela edifica e contribui para o crescimento espiritual de outras pessoas. Já quando usamos as palavras para amaldiçoar, além de desperdiçarmos as mesmas, acabamos causando prejuízos por dizer alguma coisa fora de hora ou sem pensar. As palavras proferidas podem edificar, ferir e até mesmo destruir a vida de uma pessoa para sempre. Dessa forma, temos que pensar nas palavras antes de dizê-las, buscando sabedoria, temperança, equilíbrio e, o mais importante, pensar nas possíveis consequências que elas podem trazer. As palavras podem causar destruição, tanto para nós quanto para outras pessoas. Tem palavras com poder destrutivos. Um exemplo disso seriam palavrões, ofensas, humilhações, maldições. Essas têm um poder devastador e acabam destruindo famílias, relacionamentos, governos e muitas outras coisas. No livro de Tiago, no capítulo 3, nos versículos de 11 e 12, fala: porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, podem também a figueira produzir azeitona ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Os frutos saciam a fome e a água sacia a sede. As nossas palavras, nesse caso, podem alimentar pessoas como frutos ou podem saciar a sede como água. Isso só vai depender de que árvores colheremos os frutos ou de que fonte pegaremos a água. Pois a fonte amarga gera palavras amargas. Já a árvore doente com pragas gera frutos ruins, não comestíveis. Por isso temos que ir nas fontes mais puras e limpas, nas árvores mais frondosas e frutíferas. Só assim poderemos alimentar e saciar a vida de muitas pessoas que precisam. A palavra de Deus diz que Jesus é a água da vida e a videira verdadeira. O coração do ser humano pode facilmente ser machucado por palavras, até as ditas sem intenção de causar ferimentos, pois elas machucam e doem sim, e podem demorar um bom tempo para cicatrizá-las. Às vezes eu paro para pensar no poder das palavras. Analisando, cheguei à conclusão que elas podem acariciar ou machucar em questão de segundos. Algumas palavras podem até passarem despercebidas, mas já outras podem deixar marcas profundas. E se as pessoas não buscarem ajuda, elas podem durar até uma vida inteira. Por isso, antes de falar algo para alguém, pense se você gostaria de ouvir a mesma coisa. Nesse caso, estou falando de discussões, chamar a atenção de alguém, criticar, julgar. Em tudo temos que ter sabedoria, pois as palavras podem levantar ou derrubar, emocionar ou ferir, trazer alegria ou decepção, podem aproximar ou afastar, dependendo da forma que é falada. Ela também pode demonstrar amor, alegria, respeito, admiração, generosidade e muitas coisas boas. Mas quando elas vêm carregadas de negatividade, podem trazer junto o ódio, os sarcasmos, ressentimentos, decepções e amarguras. Por isso temos que ter muito cuidado com o que está saindo da nossa boca. Se estamos bendizendo as pessoas ou amaldiçoando. Muitos chegam a usar as palavras para bendizerem a Deus, mas amaldiçoam o seu semelhante. Reveja os seus conceitos e lembre-se
que uma vez que a palavra sai de sua boca, ela não volta nunca mais. Tudo aquilo que pensamos, acabamos expressando nas palavras, pois palavras são a extensão de nossos pensamentos. Existe um imenso poder em nossas palavras, mas nem todo mundo tem a consciência disso, pois elas são alicerces que usamos para construir nossa vida. Como já citamos aqui, as palavras são como flechas. Uma vez lançadas, não voltam. Ao contrário, elas atingem alguma coisa. Assim são as nossas palavras. Quando lançadas, vão direto para um alvo, geralmente o coração de alguém. Essas, quando lançadas, podem provocar vida ou morte. Conheço pessoas que vivem uma vida lançando palavras negativas para todos os lados, mas a maioria não percebe que os maiores prejudicados com essas atitudes são elas mesmas. Deus fala que aqueles que amam a palavra dele comerão dos bons frutos. Então plante coisas boas, lance palavras de bênção e colherá frutos bons em sua vida. Porém, não se esqueça também de que se usar suas palavras para causar destruição, ou seja, plantar coisas ruins, certamente você colherá frutos podres, estragados. Peça ajuda para Deus. Só Ele pode te dar entendimento, sabedoria, capacidade e sentimentos bons. Jesus foi o homem mais sábio, pois durante toda a sua trajetória aqui na terra, sempre falou as palavras certas. Então, o que estamos esperando para sermos imitadores de Cristo? O caminho é amar o seu próximo, decidir a hora certa de falar, escolher as palavras certas, não esquecendo de que Deus criou o mundo com palavras. Em Gênesis, no 1º capítulo, nós vemos que Deus fala e haja luz. Palavras podem afetar as nossas vidas, pois a boca fala do que o coração está cheio. Com palavras podemos nos condenar ou aceitar Jesus como nosso Salvador. No livro de Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, fala: porque a palavra é viva e eficaz, e é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e da medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Por isso, tenha muito cuidado com suas palavras. Meu nome é Márcia, sou pastora e espero que essa mensagem tenha abençoado a sua vida. Deixa Deus falar com você. Todos os dias estarei ministrando uma palavra ao teu coração. Fiquem todos na santa paz de Cristo.